Bom dia para vocês, nono ano. Hoje vamos ter uma aula sobre música, mais aí precisamente sobre os parâmetros sonoros. Vocês vão conhecer 5 parâmetros do som. Ao final da aula, vocês vão fazer uma tarefa, deixar no caderno, respondendo aí 2 questões com resposta pessoal. Essas 2 questões não precisa enviar por e-mail, é apenas para fixação do conteúdo. Então deixe no caderno depois de assistir essa aula, certo? E também vou deixar a apostila disponível para vocês, desses slides do vídeo da aula de hoje, para vocês estudarem. Esse conteúdo é o conteúdo das atividades complementares que vocês vão fazer. As atividades complementares serão aí realizados, vocês vão realizar através do Google Forms em forma de teste, que eu vou disponibilizar lá no Conexão Escola. Mas por hoje é só assistir essa aula e responder as 2 questões de tarefa. Então vamos à aula de hoje, música, parâmetros sonoros. Venha comigo. Então a aula de hoje é sobre música e mais assim precisamente um conteúdo mais específico dentro da música é parâmetros sonoros, os parâmetros do som. Então vocês vão conhecer hoje quais são esses parâmetros. Aí temos aí altura, densidade, duração, intensidade e timbre. São, portanto, 5 parâmetros sonoros ou 5 parâmetros do som. Antes de iniciar aí a descrição desses parâmetros, vamos lembrar o conceito de som. Acompanhe comigo a leitura. Aí no início fala sobre a definição, o que é som. O som é vibração que se propaga no ar por meio de ondas de pressão. São 4, como eu já disse, 4 parâmetros físicos do som. Aí altura, densidade, duração, intensidade e timbre. É importante saber que os parâmetros sonoros básicos são relativos. Quando dizemos que um som é forte, significa que ele é mais forte do que outros sons que, em relação a ele, são mais fracos. Vale lembrar ainda que, mesmo que possamos medir com precisão as características de um som, há sempre um componente subjetivo na escuta. Em determinados casos, um som fraco pode parecer forte de acordo com as condições que influenciam nossa percepção e experiência sonora, sejam elas artísticas ou não. Aí o texto fala que os parâmetros são relativos. Aí deu exemplo ali. Em relação aos sons que são considerados mais fortes, aí tem que ter aí a comparação de um som para o outro para observar qual é o som mais forte em relação ao outro. Por isso que fala que é relativo. Aí tem, pessoal, aí um desenho mostrando alguns instrumentos, algumas crianças com alguns instrumentos, que mostra aí que cada instrumento tem um som diferente, tem sons com características diferentes. Vamos ver mais a seguir. Aqui embaixo fala sobre a flauta. Ela produz um som mais agudo em comparação ao do tambor, sons mais graves. O parâmetro de um som é relativo em comparação ao outro, como eu já falei anteriormente, ok? A vibração, conforme um som se propaga no ar, da fonte até as nossas orelhas,
possui uma frequência. Se essa frequência for relativamente alta, o som será considerado agudo. Se a frequência for relativamente baixa, o som será considerado grave. Vocês vão entender um pouco mais a seguir. Medimos cientificamente a altura de um som conforme os instrumentos e as normas objetivas. Nesse caso, é avaliada a frequência com que o som vibra. A unidade dessa medida é o Hertz. Esse nome Hertz é originado do nome do físico alemão que propôs aí a unidade de medida. O nome dele completo, Heinrich R. Hertz. Esse cientista aí nasceu, esse físico, nasceu em 1857 e morreu em 1894. Então, o símbolo do Hertz é o H maiúsculo com o Z minúsculo. No caso da música, uma frequência de referência importante é a nota Lá. A nota Lá ela possui 440 Hz. Normalmente, essa nota é utilizada para afinar os instrumentos de uma orquestra. A voz masculina tem frequência entre 100 Hz e 200 Hz. A voz feminina entre 200 Hz e 400 Hz. A nota Lá de 440 Hz, que serve de referência para a afinação das vozes e dos instrumentos, é emitida pelo diapasão. Tem um desenho de um diapasão, ele é de metal e a forma de onda da frequência produzida. Então ele serve aí como instrumento para medir a frequência. O diapasão é um instrumento metálico em forma de garfo que, quando percutido na haste dupla, vibra e emite a nota Lá, indicando assim a referência para afinar os instrumentos e a voz. Como o som que produz tem baixa intensidade, ele precisa ser encostado na caixa craniana próxima à orelha. Na escrita musical tradicional, a altura ou frequência dos sons é indicada pela posição das notas na partitura. Quanto mais elevada uma nota estiver, mais agudo será o som que ela representa e vice-versa. Tem um desenho de uma pauta, vocês já sabem o que é uma pauta, já aprenderam na aula anterior, tem o desenho da pauta. Quando a nota está mais acima, ela é mais aguda do que a nota mais abaixo. Ok? Aí tem um desenho. Aí o outro parâmetro do som é duração. A duração do som que ouvimos pode durar mais ou menos tempo. Então, a duração se refere ao tempo de execução da nota ou do som. Quanto mais tempo ele está sendo produzido, ele tem uma duração maior. Por exemplo, o som de um sino que ressoa na torre de uma igreja, em geral, dura mais tempo do que o som causado por um copo que cai no chão e quebra. O som da batida súbita de uma porta que fecha. Assim, podemos dizer que o som de um sino é relativamente mais longo do que o som de um copo que quebra ou de uma porta que bate, considerados mais curtos do que o do sino. A duração de um som é medida em unidades de tempo que podem ser segundos, minutos, etc. Na escrita musical, a duração de um som é representada por figuras rítmicas ou valores de duração, tanto para os sons quanto para os silêncios correspondentes. A seguir, nós vamos ver aí, então, o quadro. Tem um quadro mostrando aí a escrita musical. Mas antes tem aí a representação da duração do som, do mais curto ao mais longo, que mostra aí a frequência e também aí a duração do som. Mais curto em cima e no meio tem um som mais longo, com duração maior, e por fim aí no terceiro gráfico aí em azul mostra um som com duração maior, ok? Pessoal, aqui as figuras rítmicas para a escrita musical. Vocês já aprenderam aí
sobre as figuras de notas, tem uma aula específica e mais específica sobre as figuras de notas, e aqui vamos recordar que é possível representar na música a duração do som através das figuras rítmicas. Tem a semibreve, que é a maior nota, aí podemos dizer assim, com um som que deve ser produzido maior, de maior tempo, maior duração. Aí tem a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa. Vamos ver mais detalhes no texto, tem mais informações. A duração de um som ou silêncio é medida nessa forma de representação sempre em múltiplos de 2. Isso quer dizer que a mínima dura metade do tempo da semibreve, que a semínima dura metade do tempo da mínima, que a colcheia dura metade do tempo da semínima e assim sucessivamente. Então, a referência é a semibreve, ela é sempre representada pelo número 1, e depois tem as outras notas menores aí, que são a metade das anteriores. Okay? Aí tem a intensidade, outro parâmetro sonoro. A intensidade de um som, conhecida também por volume sonoro, quer dizer que um som intenso ou de grande intensidade também é chamado de forte, volume alto, e ao contrário, um som de baixa intensidade é considerado um som fraco, volume baixo. Na escrita musical, a intensidade das notas é representada por abreviaturas de expressões ou termos normalmente derivados de palavras italianas, por exemplo, fortíssimo, forte, mezzo piano, piano, pianissimo e pianississimo. Piano em italiano significa silencioso, suave. Então, na música também existem as figuras para representar a intensidade. Aí temos aí a representação de ondas sonoras e suas intensidades, da menos a mais intensa. A primeira aqui é menos intensa, assim. A segunda mais intensa, a terceira mais intensa ainda, ok? Aí é o timbre, outro parâmetro sonoro, ou parâmetro do som. O timbre é considerado como uma marca registrada de um som. O parâmetro que confere identidade a ele é o timbre que nos permite reconhecer a fonte que produz o som, se é uma flauta, voz ou violão, por exemplo. Distinguindo entre dois sons de sonoridades diferentes, embora emitidos com alturas e intensidades iguais ou muito próximas. É o timbre da voz que nos possibilita reconhecer uma pessoa e o som de diferentes instrumentos. Mesmo sem ver, conseguimos reconhecer o som do piano, do violão, da flauta ou do violino ao ouvirmos uma música. A observação criteriosa de cada um dos parâmetros musicais apresentados neste tema possibilita tanto um conhecimento maior e mais completo quanto o controle e domínio da realização dessa linguagem. Os parâmetros sonoros são importantes para desenvolvermos uma observação da linguagem sonora melhor. Okay? Esse parâmetro final, timbre, ele se refere à característica do som. Cada som tem uma característica diferente, mesmo executando uma nota, com mesma intensidade, mesma duração no instrumento. Se tocado em outro instrumento vai ter diferença. A diferença é o timbre, a característica do som. Dá para perceber uma pessoa tocando flauta e tocando violão, é diferente. Mesmo não vendo o instrumento, dá para saber que são instrumentos diferentes, justamente pela característica do som, que é chamado de timbre, ok? Por fim, tem aqui um gráfico. Observe estas imagens. O gráfico que mostra a amplitude do som, que mostra também a altura dos sons em graves e agudos, e a faixa de audição de alguns seres vivos. Temos aí então esse gráfico
que mostra aí os seres vivos e a faixa que eles têm de audição, que são diferentes. Sabemos que o cachorro ele é o animal que tem uma audição mais apurada que o ser humano, então temos aí uma demonstração das faixas de audição de alguns seres vivos, ok? Pessoal, continuar aqui. Em uma escala praticamente infinita de alturas sonoras, o som mais grave que podemos ouvir, que no caso o ser humano, né, é correspondente a cerca de 20 Hz, e o mais agudo a cerca de 20.000 Hz. Os sons de frequência abaixo dessa faixa são chamados de infrassom e os acima de ultrassom. Fora dessa faixa, a audição humana não consegue captar os sons. Então, ele tem os infrassons e os ultrassons. Os infrassons abaixo de 20 Hz e ultrassons acima de 20.000 Hz. Nessa faixa não conseguimos ouvir, identificar sons, ok? Pessoal, então tem no final, olha aí, 2 questões com respostas pessoais que vocês vão fazer no caderno como tarefa para o dia de hoje. Não precisa enviar essas atividades. Mais informações vou colocar no grupo. Pessoal, então nessa aula vimos aí os parâmetros do som: altura, intensidade, duração, intensidade e timbre. E tem a tarefa do dia, questão 1 e 2 de resposta pessoal. Pessoal, tenham um ótimo dia e até a próxima semana. Tchau para vocês.